A penúltima rodada já foi, só falta uma. Nessa última rodada a gente vai descobrir todas as definições que faltam para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Essa penúltima rodada definiu muita coisa, só que não teve muita mudança de posição não. Vamos conversar um pouquinho sobre essa última rodada que passou agora, né? Na verdade é a penúltima rodada do campeonato e a última rodada que vai acontecer quinta, sexta e principalmente no domingo. Domingo é onde vão ter todas as definições. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o like aqui no vídeo também para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho, né, galera? E vamos falar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro que já está acabando, né? Então, gente, o que é que houve de definição nessa última rodada? Primeiramente, com a vitória do Botafogo em cima do Brasil de Pelotas e a vitória do CSA em cima do Coritiba, o Botafogo conquista o título da Série B. Então, parabéns ao Botafogo, que além de voltar à elite, volta com uma taça, né? Tivemos também uma troca aí de posições. O Guarani, que estava dentro do G4, foi derrotado em casa pelo Goiás. Inclusive, com esse resultado, o Goiás garante vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Parabéns também à equipe do Goiás. E o Guarani, que era o quarto colocado, viu o Avaí vencer o Náutico, o CRB vencer o Vitória e o CSA vencer o Coritiba, como eu já tinha falado, e o Guarani desce aí várias posições, certo? Então, com a vitória do Avaí, o Avaí vai para o G4, com a vitória do CRB ele cola em quinto colocado, com a vitória do CSA ele fica em sexto colocado e a equipe do Guarani fica lá em sétimo, dependendo de vários outros resultados para subir para a primeira divisão. Então foi uma rodada muito ruim para a equipe do Guarani, né? Lá na parte de baixo da tabela, nós tivemos o Confiança sendo rebaixado depois de uma derrota para a Ponte Preta. O Confiança viu seus adversários tropeçando, viu o Londrina perder a sua partida e viu também a Ponte Preta, não, na verdade o Remo. A Ponte Preta foi quem venceu o Coritiba, né? O Remo empatou com o Vasco e o Remo saiu na frente, o Remo estava vencendo o jogo e acabou cedendo o empate para o Vasco, né? Então, com o tropeço de Remo e Londrina, o Confiança se viu podendo chegar e se aproximar e se manter vivo na briga. Não teve força suficiente para brigar com a Ponte, né? E em casa foi derrotado para a Ponte Preta, inclusive com aquele lance patético do Neto Berola, que depois de ter sido expulso mostrou completo destempero dentro de campo e deu um chute ainda no árbitro, né? Eu vou até acessar a súmula aqui para ver o que é que o árbitro relatou desse lance aí, mas realmente o Berola deve levar uma suspensão pesada aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos ver isso aqui depois. Só que essa derrota aí, além de ter salvo a Ponte Preta, rebaixou matematicamente a equipe do Confiança, né? Então, temos mais um rebaixado, infelizmente é um nordestino, né? E, infelizmente para mim, né, que sou torcedor dos times do Nordeste, aqui, né, se não for para torcer pelo CSA, eu torço pelos times do Nordeste, né, galera? Então, vamos lá. Outro resultado também dessa zona de rebaixamento foi o Vitória. O Vitória dependia só de si. Com os tropeços de Londrina e Remo, o Vitória se viu podendo vencer o CRB aqui em Maceió e, na última rodada, vencer em casa e se salvar, sem depender de resultado nenhum mais. Foi derrotado pelo CRB aqui em Maceió, fez até um primeiro tempo melhor do que o do CRB, né? Conseguiu, levou o gol no primeiro minuto, empatou o jogo logo depois e tinha um volume de jogo melhor, né? Só que não conseguiu aproveitar e levou 2 gols no segundo tempo e agora o Vitória está praticamente rebaixado. O que é que os times precisam aí para garantir essas situações, né, de acesso ou rebaixamento? Vamos fazer um resumo geral aqui, primeiro passando pelos jogos. Na quinta-feira a gente tem Cruzeiro e Náutico. Esse jogo já está resolvido para os dois. Ponte Preta e Coritiba também já está resolvido, vai ser na sexta-feira às 9 da noite. E aí no domingo às 4 horas que o bicho pega, né? Vitória e Vila Nova, né? O Vitória joga em casa com o Vila, precisando vencer o Vila e torcer contra Remo e o Londrina. Avaí e Sampaio Corrêa, o Avaí só depende de si para subir. Operário e CRB, o Operário que se salvou depois dos resultados que aconteceram, né, nessa rodada, vai jogar já salvo contra o CRB e o CRB precisa vencer e torcer contra o Avaí. O CSA joga em casa com o Brasil de Pelotas e precisa torcer contra CRB e Avaí para poder subir.
O Londrina encara o Vasco em casa e o Londrina precisa torcer contra o Remo. O Goiás joga com o Brusque, né? E esse jogo aí, o Goiás já está matematicamente classificado e o Brusque também está matematicamente salvo, né? E o Botafogo joga contra o Guarani. Aí o Guarani é aquele que precisa de tropeço do Avaí, do CRB e do CSA e vencer o seu jogo, né? E o Remo joga contra o Confiança, dependendo apenas do próprio Remo para ficar na segunda divisão. Qual é a matemática para cada um dos clubes, né? O Avaí, ele só depende dele mesmo. O Avaí vai jogar contra a equipe do Sampaio Corrêa e o Sampaio é uma equipe bastante frágil, né? E agora que o Sampaio tá salvo, não briga por mais nada, e ainda mais o Avaí jogando em casa com o apoio da torcida, é muito provável que o Avaí consiga garantir esse acesso, né? Consiga essa vitória aí e não dependa de mais nenhum resultado. Logo abaixo do Avaí tem o CRB com 60 pontos, um a menos. E o CRB precisa vencer a sua partida fora de casa contra o Operário e torcer contra o Avaí. Então precisa que o Avaí pelo menos empate com o Sampaio Corrêa e ganhar o seu jogo, né? A equipe do CRB, fazer a sua parte. E aí o CRB consegue o acesso se essa combinação de resultados acontecer. O CSA precisa que o Avaí empate e que o CRB também empate seus jogos. E aí o CSA vencendo em Maceió, o Brasil de Pelotas, sobe para a Série A. E o Guarani, o time que é menos provável que consiga esse acesso, porque ele precisa de empate de Avaí, CRB e CSA. Desse modo, o Guarani vencendo o seu jogo contra o Botafogo, consegue ultrapassar a equipe do Avaí no saldo de gols, né? Porque o Avaí iria para 62 e o Guarani também para 62, e aí no saldo de gols o Guarani subiria, né? Então essa é a combinação de resultados para acesso. Qual é a combinação de resultados para se livrar do rebaixamento? O Remo, que joga contra o Confiança, né? Ele é a equipe que tem mais possibilidade de se salvar, porque o Confiança já está rebaixado, o Remo joga em casa, então é muito possível que ele consiga o acesso, a permanência, né? Essa vitória. O Londrina, ele vai jogar contra o Vasco fora de casa, e o Vasco é aquele time que vem tropeçando muito, né? Mas aí a equipe do Londrina precisa não só vencer o Vasco, que mesmo um time tropeçando é o Vasco, né? O Londrina precisa vencer e torcer por pelo menos um empate do Remo contra o Confiança, o que eu acho muito difícil de acontecer. E o Vitória, que está com 40 pontos, ele depende de um empate do Londrina contra o Vasco e a derrota do Remo contra a equipe do Confiança, o que é mais difícil ainda de acontecer. Por quê? O Vitória, ele tem 40 pontos. Vencendo o seu jogo vai para 43. E o Remo, empatando, vai para 43. Só que o Remo tem 11 vitórias contra 8 do Vitória. O Vitória, se vencer esse jogo, vai para 9 vitórias e aí não ultrapassa o Remo nos critérios de desempate. O Vitória teve esse problema que empatou muito durante a temporada, né? Fora o Cruzeiro, o Vitória é o time que mais empatou, né? O Cruzeiro tem 17 empates, o Vitória tem 16, então é um time que desperdiçou muitos pontos assim em empates, né? E hoje fazem falta essas vitórias, esses pontos aí que o Vitória deixou pelo caminho. Então o time precisa vencer o seu jogo e torcer por uma derrota do Remo, que é praticamente impossível, né, de acontecer contra o Confiança. E o Londrina também precisa empatar para o Vitória poder se salvar nessa última rodada. Então, galera, trouxe aqui um resumo aí do que foi essa última rodada e o que vai ser essa próxima rodada, né, que vai definir todas essas situações aí. Mas até agora a gente só tem 4 equipes brigando por uma vaga na Série A e 3 equipes brigando por uma vaga na Série B, uma vaga de permanência, né? Temos Avaí, CRB, CSA e Guarani querendo a 4ª vaga no G4 e temos também o Remo, Londrina e Vitória brigando por a 16ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos embora, né? Porque nesse final de semana agora a gente vai ter as definições e na terça-feira que vem a gente volta aqui para trazer um resumo do que foi essa Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença aqui no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu, gente!